Fala Psyder, Felipe chegando aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre aquele famoso banco roxinho que todo mundo sonhava em ter um cartão e agora todo mundo já tem, né? Que é o Nubank. A gente vai entender se vale a pena a gente colocar o dinheiro lá, nosso suado dinheirinho, para deixar rendendo lá e também se é seguro deixar no Nubank, né? Porque até pouco tempo era um banco que dava prejuízo, deixava as pessoas um pouco receosas e recentemente ele se tornou lucrativo. Então, o que a gente precisa entender é que o Nubank ele optou por crescer através de financiamento de terceiros. Grandes instituições, fundos investiam no projeto Nubank para que ele pudesse atrair clientes. Porque você tem sua conta no banco, por exemplo, você tem conta no Banco Itaú, você pagar aquela taxa de administração só para manter a conta aberta, você pagava a anuidade do cartão. E aí, como é que o Nubank vai competir com eles cobrando essas mesmas taxas? A opção deles foi atrair esses clientes de forma gratuita, né? Você não vai pagar mais para ter sua conta aberta, não vai pagar para ter o cartão e você vai utilizar os serviços. Só que existe toda uma estrutura ali por trás e essa estrutura tem custos. Então, se o banco não tem arrecadação, não tem receita forte, ele vai dar prejuízo. E o Nubank acabou sendo financiado através de aportes de investidores ao longo do tempo para ele poder crescer e hoje já está em outros países além do Brasil, tá? Mas agora, sem enrolação, vamos para o vídeo aqui que é que você quer saber quanto que rende para a gente deixar lá no Nubank o nosso suado dinheirinho. Eu vou colocar aqui na tela para que você acompanhe comigo quais são as opções que nós temos hoje lá no Nubank. Então, a primeira delas que a gente encontra é o investimento de 100% do CDI. Primeira coisa que a gente precisa entender é o que é o CDI. O CDI é o Certificado de Depósito Interbancário. O que é esse palavrão aí? Nada demais, você não precisa se ater muito ao que isso significa, mas basicamente é a taxa que é cobrada para que os bancos emprestem dinheiro entre eles. Os bancos eles precisam fechar o caixa positivo e muitas vezes eles precisam recorrer a outros bancos para poder fechar esse caixa. Então essa é a taxa utilizada como referência. E o CDI nada mais é do que um valor bem aproximado da taxa Selic. Sabe aquela taxa Selic que muda a cada 45 dias, que o Copom se reúne para decidir para onde que ela vai? Então, vai render praticamente a mesma coisa. Então, quando você vê algo rendendo 100% CDI, isso quer dizer que rende praticamente a Selic. Para você ver a taxa CDI, você pode ir no site da B3, digita lá b3.com. Logo na parte superior, você já vai ver ali o DI do dia. Então, quando está rendendo 100% do CDI, é 100% da Selic, não tem muito mistério. Então, hoje a Selic está em 5,25%. 100% disso vai render um pouco abaixo disso. Beleza, Felipe. Se eu tivesse 10 mil reais e aplicasse aí 100% do CDI pelo Nubank, quanto é que eu ia ter daqui a um ano? Isso aí é bem tranquilo a gente fazer, eu já fiz a conta aqui, eu vou te mostrar. Você teria 515 reais ao final de um ano, mas espera lá que não vai ser os 515 reais, porque tem o que a gente tem que fazer? A gente tem que pagar o imposto de renda, né? Já é descontado diretamente quando você pede o resgate, tá? Não precisa fazer nenhum tipo de conta elaborada, tudo mais, entrar no site da Receita, declarar, não precisa fazer nada disso. Quando você vende, você já vai fazer esse pagamento do imposto de renda. Você vai ter que pagar uma alíquota de 22,5% de imposto de renda para o governo sobre o lucro que a gente obteve. Isso vai dar R$ 115,87 mais ou menos e vai sobrar para a gente R$ 399,12 centavos. Agora você pode estar olhando um pouco mais abaixo ali, estou colocando na tela aqui, a gente também tem o 102% do CDI. Então, para a gente fazer essa conta é bastante simples também. A gente bota duas casas para trás e aí você multiplica pelo CDI atual. Ou seja, pega 1,02 e multiplica pelo CDI. Essa vai ser a sua taxa que você vai ter durante esse período. Importante ressaltar que agora aqui a gente não tem mais aquela liquidez imediata. No 100% CDI, não importa o momento que você esteja, você pode pedir o resgate e o dinheiro já vai estar nessa conta pronto para você usar em qualquer coisa. Agora a gente está comprando um título com um prazo a mais. Então aqui esse título que eu estou olhando, ele vai vencer em 9 de novembro de 2021. Então você não pode mexer nesse dinheiro até chegar a essa data. Ele vai render um pouquinho a mais, né? R$ 525, você vai pagar o imposto de renda e você vai ter no final de um ano 406,87. Tá? Agora a gente também tem a opção de 104% do CDI, que você tem que deixar um período um pouco maior. Você pode
ter o reembolso desse valor investido lá em fevereiro de 2022. Aqui o rendimento vai ser de 5,35%, né? Fazendo aquela conta lá, a gente pode pegar o 1,04 e multiplicar pelo CDI atual, é o quanto que vai render. Lembrando também que caso o CDI se altere ao longo desse período, vai ser reajustado, tá? Não é um momento que você comprou que ele está fixado para sempre. Por exemplo, se o CDI subir para 10%, o seu título ele vai valorizar também ao longo desse tempo, tá? A partir do momento que haja essa valorização. E aí, aqui nesse título de 104% de CDI, você teria 535 e ao final, após pagar os impostos, você teria 428. Importante ressaltar aqui que a alíquota de imposto de renda ficou um pouco menor, porque o prazo desse título é superior a 6 meses. Então existe uma tabela regressiva em que quando o tempo vai passando, menos você vai pagar de imposto. Então, se você vender antes de 6 meses, você vai pagar uma alíquota de 22,5%. Agora, se você vender após 2 anos, você vai pagar 15% sobre o lucro obtido com essa operação, tá? Então, aqui nesse caso, a gente pagaria 20% sobre o lucro obtido. E agora a gente também tem uma opção de investir a 112% com vencimento lá em agosto de 2022. Esse já é um título que rende um pouco mais, acima da média, né? Um título mais interessante, só que você vai ter que deixar um prazo um pouco maior ali, por volta de 1 ano, né? Então, esse título aqui tá bacana, a gente teria um rendimento de 576, pagando imposto ali, a gente teria um ganho final de 460,80 centavos, tá? Então é isso, Felipe, eu posso já pegar meu dinheiro, investir lá e tudo mais e é só isso? Não, você precisa compreender alguns fatores que vão corroborar com a sua decisão de investir ou não, né? Então você precisa levar em consideração 4 fatores principais, né? O rendimento que a gente acabou de ver, você precisa saber também se você vai pagar alguma taxa de administração. Você sabe se vai pagar taxa de administração aqui, porque não importa se a gente está ganhando 5% ao ano, se você pagar 2%, né, você precisa reduzir disso, né? Além da inflação que a gente vai ter no período. Então é importante prestar atenção nisso. No caso do Nubank, a gente não paga taxa de administração, ponto positivo. Outro ponto também é a segurança que a gente tem da instituição. Então a gente sabe que o Nubank há pouco tempo ele dava prejuízo, apesar de ter bastante recorrência de aporte de investidores muito pesados, né? Inclusive o Warren Buffett investiu recentemente no começo desse ano por volta de 500 milhões de dólares, né? Então um grande investidor está de olho nele, está dando credibilidade para o banco, então é um ponto positivo para o Nubank, mas de todo modo é um banco que ainda não tem lucros extremamente expressivos, então é um pouco mais arriscado, né? A gente precisa colocar isso na conta também. E levar em conta também a questão da liquidez, então no 100% do CDI a gente vai ter uma liquidez diária, imediata na verdade, e os outros a gente vai ter um prazo para resgate. Então caso você queira ter uma reserva em que você vai utilizar nos próximos 6 meses, não é interessante você optar pelo último investimento ali de 112% CDI, porque você só vai conseguir resgatar lá em agosto de 2022, então não seria algo interessante, teu dinheiro ficaria lá imobilizado. Tá, Felipe, mas agora me conta, eu quero saber se tu deixa o teu dinheiro no Nubank, tu confia, tu deixa lá? Olha pessoal, eu deixo o meu dinheiro no Nubank, uma parte bem pequena, na verdade o dinheiro que eu utilizo para fluxo de caixa do meu negócio aqui na internet, então eu utilizo lá porque ele está sempre entrando, saindo, então eu deixo lá no Nubank, tem liquidez imediata, está rendendo 100% CDI. Essa parte eu deixo. Agora meus investimentos de longo prazo, que eu estou olhando mais para frente, não deixo lá, para mim não faz sentido. Outros investimentos de renda variável, para mim, são muito melhores, tá? Inclusive, caso você queira saber um pouco mais sobre o meu curso, eu vou deixar um link aqui embaixo para que você aprenda a colocar esse dinheiro para trabalhar de forma interessante, tá? Porque a gente sabe muito bem que a gente está num momento extremamente inflacionário, então todos esses rendimentos que a gente viu aqui no Nubank não te protegem da inflação. A meta da inflação para esse ano está em 7%, então nenhum desses investimentos vão render acima disso. E a gente precisa render no mínimo a inflação do período, que está em 7% quase, né? Então se a gente está rendendo abaixo disso, a gente está perdendo dinheiro, né? Então não faz menor sentido a gente acumular a maior parte do nosso dinheiro em investimentos como esse daqui. E agora, se você está aqui nesse vídeo até esse momento, é porque você está gostando aqui, né? Acredito eu. Caso não esteja, não estaria até aqui nesse momento. Não faz o menor sentido, né?
Então, se você está aqui, se inscreve no canal caso não tenha se inscrito ainda e aproveita que você está apertando o botãozinho vermelho ali, já aproveita e deixa um like, que isso é extremamente importante, tá? E caso não me siga nas redes sociais, vai lá no meu Instagram que eu posto conteúdo diariamente lá, é felipe.upsider, tô deixando o link aqui embaixo também, é só clicar ali rapidinho. Pelo vídeo de hoje era isso e eu te vejo no próximo vídeo.